Você já parou para pensar no poder que suas palavras têm? Não, eu não estou falando só de palavras bonitas ou de frases de efeito. Estou falando do impacto real, direto, que cada coisa que você diz pode ter na sua vida, nas suas emoções e, principalmente, nos seus relacionamentos. Muitas vezes, a diferença entre um problema e uma solução está em uma única frase. Uma palavra mal colocada pode afastar alguém que você ama. E o pior, às vezes nem percebemos que estamos sabotando a nós mesmos, com a própria boca. Mas me diz, você sente que às vezes fala demais? Já se arrependeu por ter dito algo no calor do momento? Comenta aqui embaixo com um simples sim, se você já viveu isso. Você não está sozinho. Hoje a gente vai falar sobre isso. Sobre como controlar o que você fala. E como isso pode transformar a sua vida, sua paz interior e até sua imagem diante das pessoas. Se prepara, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você se comunica, com os outros e com você mesmo. Você sabe qual é o verdadeiro poder de calar a boca? Parece uma pergunta simples, até um pouco rude, mas acredite, ela esconde um segredo profundo sobre o equilíbrio emocional, o sucesso pessoal e a harmonia nos relacionamentos. Quantas pessoas já perderam oportunidades valiosas, amizades sinceras, amores verdadeiros ou até mesmo a própria paz, tudo porque falaram demais. Alguns se empolgam quando estão felizes e acabam revelando planos que deveriam ser guardados. Outros falam por impulso, na raiva, e despejam palavras que ferem como facas. E depois, vem o arrependimento. Tarde demais. Mahatma Gandhi, conhecido por sua sabedoria e autocontrole, dizia que o silêncio é uma das formas mais fortes de expressão. Ele acreditava que, quando aprendemos a ouvir mais e falar menos, descobrimos o verdadeiro caminho para a paz interior. Hoje, quero te convidar a mergulhar comigo nesse aprendizado. Vamos explorar juntos práticas profundas para crescer em silêncio. Não se trata apenas de calar a boca, mas de aprender a usar o silêncio como um escudo, uma ferramenta, um domingo. E olha, se esse conteúdo chegou até você, é porque alguém antes curtiu, comentou e se inscreveu no canal. Então, antes de continuar, faça o mesmo e continue essa corrente do bem. O poder do silêncio. Desde pequenos, somos estimulados a falar. As primeiras palavras são comemoradas com festa. Mas ninguém nos ensina que o silêncio também é uma forma poderosa de comunicação. Ele pode revelar maturidade, sabedoria e respeito, mais do que 1000 discursos. Falar sem pensar nos expõe. Diminui nossa autoridade. Pessoas que falam demais são vistas como impulsivas ou descontroladas, mesmo que não sejam. O silêncio, por outro lado, transmite força. A pessoa que fala na hora certa e com clareza é ouvida com mais atenção, e suas palavras têm mais impacto. Quando trocamos a necessidade de falar pela disposição de ouvir, algo muda dentro de nós. Crescemos, evoluímos, melhoramos nossos relacionamentos, amadurecemos emocionalmente. Um exemplo prático: Carlos e Alex. Carlos e Alex são dois vendedores com estilos bem diferentes. Carlos fala demais. Oferece desconto antes mesmo do cliente perguntar. Interrompe, insiste, pressiona. Resultado: perde vendas, ganha menos e ainda sai frustrado. Alex faz diferente. Ele escuta, observa, pergunta. Só fala na hora certa. Resultado: vende mais, ganha mais e ainda conquista a confiança dos clientes. Esse exemplo simples mostra como o silêncio estratégico, aquele que observa e analisa antes de agir, é muito mais poderoso que o discurso apressado. Reflita: o que você já perdeu por falar demais? Pense agora em 3 momentos da sua vida em que teria sido melhor calar a boca. Talvez uma conversa com alguém querido, uma entrevista de emprego, uma discussão em família. Quantas coisas poderiam ter sido evitadas se você tivesse praticado silêncio? Assim como alguém desenvolve o hábito de falar demais, também pode desenvolver o hábito de ouvir. Como? Falando menos, praticando o autocontrole. Mahatma Gandhi era mestre nisso. Ele sabia que palavras podem curar, mas também podem ferir. E que, muitas vezes,
O verdadeiro poder está em não dizer nada. Temperança e sabedoria. Duas virtudes que transformam. A temperança é o domínio sobre seus próprios impulsos. E a sabedoria é saber quando agir, ou se é melhor não agir. Se Carlos, do exemplo anterior, tivesse praticado temperança, ele teria esperado, ouvido mais e entendido melhor o cliente antes de oferecer algo. Já Alex usava a sabedoria para encontrar o momento exato de agir. Essas virtudes, ensinadas por muitas correntes filosóficas e espirituais, podem mudar completamente sua forma de se comunicar. Exercício de ancoragem para controlar o falar demais. Uma técnica prática é a âncora mental. Escolha algo simples: um elástico no pulso, um papel no fundo da capinha do celular escrito "fale menos", ou até uma frase colada no espelho do banheiro. Toda vez que você olhar para esse lembrete, associe a ideia de silêncio. Respire. Lembre-se, ouvir mais é sinal de inteligência emocional. Com o tempo, essa prática molda seu comportamento. Você aprende a falar só o necessário e, quando falar, será ouvido com atenção e respeito. Cuidado com o hábito de contar demais. Senta aqui. Deixa eu te contar sobre meu projeto. Quantas vezes você compartilhou algo antes da hora? Antes de estar pronto? De estar sólido? Existe um estudo psicológico que revela que, quando falamos demais sobre nossos planos, nosso cérebro entende que já cumprimos aquela meta. Por isso, nossa motivação diminui. Parece que já gastamos aquela energia só no ato de contar. Além disso, nem todo mundo que ouve seus sonhos está torcendo por você. Algumas pessoas sabotam, consciente ou inconscientemente. Outras vão rir, criticar ou jogar dúvidas na sua mente. Como Mahatma Gandhi dizia, o silêncio protege o sagrado. Se algo é importante para você, guarde até que esteja forte o suficiente para se sustentar sozinho. Opinião. Nem sempre é necessário dar a sua. Vivemos em uma era onde todo mundo se sente obrigado a opinar sobre tudo. Mas será mesmo necessário? Você não precisa comentar sobre a roupa da artista, o carro do vizinho ou a forma como o outro educa o filho. Cada vez que você opina sem necessidade, está se envolvendo em batalhas que não são suas. Mahatma Gandhi acreditava que a verdadeira paz começa quando aprendemos a cuidar da nossa própria alma, antes de tentar consertar a do outro. Não seja escravo das emoções. Falar quando está com raiva é como dar um tiro sem mirar. Você pode até acertar o alvo, mas talvez machuque alguém que não merecia. Se algo te afetou, respire. Dê um tempo. Fique em silêncio. Pense. Se, depois de se acalmar, ainda achar necessário falar, fale. Mas com responsabilidade. Palavras ditas com raiva não voltam atrás. E muitas vezes, as cicatrizes que elas deixam são irreversíveis. Vanessa e o preço de falar demais. Vanessa superou dívidas, estudou educação financeira, se reergueu. Estava orgulhosa, com razão. Mas, ao contar para os colegas sobre sua nova fase, viu oportunidades sumirem. Aqueles que a admiravam passaram a excluí-la. A inveja tomou o lugar da empatia. Às vezes, o sucesso deve ser silencioso. O que é seu, ninguém tira. Mas o que você expõe demais, se torna alvo. A sabedoria do silêncio, menos é mais. Falar pouco demais pode parecer desinteresse. Falar demais sufoca. O segredo está no equilíbrio. Saber quando se calar e quando se expressar. Quando guardar e quando dividir. O silêncio é como uma espada. Quando bem usada, protege. Mas quando usada sem sabedoria, pode ferir. Conclusão. Cresça em silêncio. O silêncio não é covardia. É inteligência emocional. É espiritualidade em prática. É sabedoria. Mahatma Gandhi viveu e pregou o silêncio como forma de conexão com o divino, com a verdade e com o eu interior. E talvez essa seja a lição mais importante aqui. Quanto mais aprendemos a calar a boca, mais ouvimos nossa alma. Não fale de tudo com todo mundo. Existe uma grande diferença entre ser transparente e ser ingênuo. É bonito ser verdadeiro. É bonito falar com o coração. Mas existe algo que poucas pessoas percebem. Nem todo mundo merece ter acesso à sua verdade.
Quando você fala tudo o que sente, tudo o que vive, tudo o que pensa, você se expõe mais do que deveria. E na maioria das vezes, as pessoas não estão prontas, nem interessadas, em receber aquilo que você oferece com sinceridade. Muitas vão usar contra você. Vão distorcer suas palavras, te julgar por uma fase que você está passando, ou simplesmente vão se afastar por não saber como lidar com alguém que se expressa com profundidade. Mahatma Gandhi dizia que devemos nos tornar o espelho da paz que desejamos ver no mundo. E às vezes, isso significa aprender a ser seletivo com o que compartilhamos e com quem compartilhamos. Quem se cala por sabedoria, vive com mais liberdade. O peso das palavras mal direcionadas. Você já contou algo pessoal para alguém e depois se arrependeu? Às vezes, não é nem por maldade. A outra pessoa até gosta de você, mas ela não entende a profundidade do que você está vivendo. E sem perceber, ela banaliza seus sentimentos, dá conselhos rasos, ou comenta com outra pessoa. E aí, o que era seu, íntimo, profundo, espiritual, virou assunto. Por isso, é preciso entender: palavras têm direção. Elas não devem ser jogadas ao vento. Devem ser lançadas com propósito, como flechas conscientes. Se não soubermos onde queremos chegar com o que dizemos, podemos acertar o lugar errado e criar um estrago. E o mais curioso, às vezes, o silêncio comunica muito mais do que qualquer explicação. Você não precisa justificar suas decisões. Você não precisa explicar seus processos. Você não precisa convencer ninguém sobre o que sente ou acredita. Quem precisa entender, entenderá com seus atos. E quem não entender, mesmo que você desenhe, não vai enxergar. O silêncio como proteção energética. Existe uma sabedoria que vai além da razão. Ela é energética, quase espiritual. Quando você fala sobre seus planos com alguém que não vibra na mesma frequência que você, é como se você estivesse entregando uma parte da sua força. A energia da realização se dissipa. A fala tem poder criativo, mas quando é direcionada para o ambiente errado, ela pode se tornar autodestrutiva. Se você está cultivando um sonho, trate-o como uma semente. Guarde, proteja, nutra no silêncio. Deixe que ele cresça primeiro na terra fértil da sua fé, antes de colocá-lo à mostra. Quantas vezes você já viu um projeto que estava indo bem desandar depois que foi divulgado? Não é superstição, é consciência energética. Nem todo ouvido é terra boa para plantar palavras. A fala impulsiva e a perda da credibilidade. Quando falamos sem pensar, repetidamente, nosso discurso perde valor. As pessoas passam a nos ouvir com desconfiança, como se tudo fosse exagero ou drama. É aquela história. Quem grita o tempo todo, quando precisar ser ouvido, ninguém mais vai prestar atenção. A fala impulsiva, aquela que sai sem filtro, no calor da emoção, é uma das maiores responsáveis por relacionamentos rompidos, decisões erradas e mágoas profundas. Mahatma Gandhi costumava fazer votos de silêncio por dias inteiros. Não por não ter o que dizer, mas para manter a mente clara. Ele compreendia que o mundo já é ruidoso demais e que, se quisermos ter um impacto verdadeiro, nossas palavras precisam nascer de um espaço de lucidez e compaixão. A linguagem do sábio. Pausa, escuta e intenção. Preste atenção nas pessoas sábias que você admira. Elas não são as que falam mais. São as que, quando falam, todos param para ouvir. Elas têm algo em comum. Sabem o peso de cada palavra. Antes de falar, elas observam. Escutam com o coração. Sentem a atmosfera. E só então, escolhem com cuidado o que dizer e quando dizer. Essa linguagem pausada, madura e centrada é uma marca da sabedoria emocional. Ela não nasce do intelecto apenas. Ela nasce da paciência, do autoconhecimento, do respeito por si e pelos outros. Você pode começar a praticá-la agora. Antes de responder a alguém, pare, respire, pergunte a si mesmo: isso precisa mesmo ser dito? É o momento certo? Estou falando por clareza ou por carência? Minha fala vai somar ou ferir? Essas perguntas simples ajudam a afiar a consciência. E uma fala consciente pode abrir portas que nenhuma argumentação
impulsiva jamais abriria. Pare de justificar sua vida para quem não te entende. Você não precisa se explicar. Essa é uma libertação que chega quando a maturidade emocional desperta. Não importa se falam mal de você, se não concordam com suas escolhas, se acham que você mudou. Você não está aqui para agradar. Está aqui para evoluir. Se você sente que está fazendo o que é certo, se está seguindo seu coração com responsabilidade, não deve nada a ninguém. Mahatma Gandhi certa vez disse: a verdade permanece, mesmo que ninguém acredite nela. E essa frase é um lembrete de que a verdade da sua alma não precisa de plateia. Ela precisa de coragem, constância e silêncio. Conclusão parcial dessa reflexão. Você começa a dominar sua fala quando entende que o silêncio não é ausência de palavras, é presença de consciência. Falar menos não é se calar por medo, é se calar por escolha, por sabedoria, por maturidade. E quando você se cala no momento certo, o universo inteiro fala por você. Se você chegou até aqui, comente gratidão aqui embaixo. E agora, para continuar sua jornada de crescimento, assista ao próximo vídeo aqui ao lado, onde eu te mostro como superar 4 situações difíceis da vida com inteligência emocional e sabedoria interior.